E aí, beleza? Em 2019, uma garotinha escreve uma carta na qual descreve que nunca mudará ou crescerá, algo que ela não suporta mais. Ela sai de casa para ver o nascer do sol e quando olha para cima, mostra seus olhos amarelos. Ela é uma vampira. Assim que o sol surge, seu corpo inteiro queima. Devido a uma praga causada por um morcego infectado em 2009, a maior parte da humanidade se tornou vampira e a população humana está em queda livre. Pesquisadores começam a procurar substitutos para o sangue para manter a população de vampiros alimentada, enquanto um pequeno grupo deles luta pelos direitos humanos, já que estão sendo caçados e criados em cativeiro. Quando a noite cai, o mundo ganha vida novamente. Os vampiros seguem suas vidas normais como os humanos costumavam fazer, saindo para se divertir ou indo para o trabalho. Há até mesmo um vampiro mendigo pedindo sangue que ameaça um cidadão aleatório, e a polícia o eletrocuta por isso. Enquanto isso, pegando seu carro e depois o metrô para o trabalho, está Edward Dalton. Ele trabalha como hematologista para a Bromley Marks, uma empresa farmacêutica e importante fornecedora de sangue. Após passar pela segurança na entrada do prédio, Edward passa pelas salas com as máquinas que cultivam humanos, as quais ele odeia, antes de ir para seu laboratório. Ele está trabalhando na tentativa de encontrar um substituto para o sangue, mas sua última tentativa também é um fracasso. Depois ele tem uma reunião com seu chefe, Charles Bromley, seu parceiro de laboratório, Christopher Caruso, um comissário e um oficial do exército. O comissário os informa sobre os resultados de um experimento que realizaram em um prisioneiro no corredor da morte. Ele foi selecionado para um estudo sobre os efeitos da privação de sangue. A falta de sangue causou degeneração completa do lobo frontal do cérebro. Os primeiros sinais foram suas orelhas começando a ficar mais compridas. Ele rapidamente se deteriorou em uma criatura parecida com Nosferatu, sem racionalidade ou emoções. Eles chamam essas criaturas de decadentes e elas estão se tornando um problema nas ruas. Restam apenas 5% da população humana e se não encontrarem um substituto logo, todos se tornarão decadentes. Bromley então interrompe e leva Edward ao seu escritório para uma reunião particular, onde Edward ignora o café com sangue que lhe é servido enquanto Bromley conta sua história. Ele tinha câncer, mas o vampirismo o curou. Sua filha, no entanto, se recusou a se transformar e fugiu. Ele sabe que Edward tem pena dos humanos, assim como ele, e é por isso que eles precisam começar os testes o mais rápido possível para salvar a raça humana. Edward vai para seu laboratório e discute isso com Christopher, que, após alguma hesitação, aponta que o substituto está funcionando em um macaco, então é hora de ir além dos testes em animais e avançar para a próxima fase da pesquisa. Momentos depois, os pesquisadores iniciam o teste enquanto Bromley e alguns oficiais observam através de uma janela. Edward injeta lentamente o substituto no corpo de um soldado, que a princípio se sente bem, mas assim que a dose completa é administrada, ele vomita e começa a convulsionar enquanto bolhas horríveis aparecem por todo o seu corpo. Os pesquisadores imediatamente o seguram e injetam epimona, que para o tremor e faz as bolhas desaparecerem. Mas um segundo depois, seu corpo inteiro explode. Mais tarde naquela noite, Edward sai do escritório e dirige para casa. Ele está assistindo ao noticiário em seu carro que fala sobre tumultos relacionados a esquemas de racionamento de sangue. Quando percebe algo de errado, enquanto coça a orelha, ele abre o espelho com câmera e descobre que suas orelhas estão começando a ficar compridas. Essa distração faz com que ele não veja um carro vindo na direção oposta. Ele consegue desviar no último segundo e parar seu veículo, mas o outro carro bate contra uma cerca. Edward sai para ajudar e leva uma flechada no braço. As pessoas que saem do outro carro são humanas e sua líder, Audrey Bennett, tem uma besta para se defender dos vampiros. De repente, carros de polícia são ouvidos se aproximando. Então, Edward jura que só quer ajudar e pede aos humanos para entrarem em seu carro, o que eles aceitam após alguma hesitação. Edward ativa o modo de condução com proteção diurna do carro, que escurece todas as janelas, e então retira a flecha de seu braço enquanto a polícia chega. Enquanto mente para eles e diz em que direção os humanos correram, Audrey encontra o crachá de identificação de Edward e descobre sua profissão. Depois que a polícia vai embora, os humanos saem do carro e Audrey deseja a Edward
um feliz aniversário enquanto todos partem. Momentos depois, Edward está chegando em casa, onde um anúncio comunitário alerta a todos sobre o nascer do sol iminente. Assim que chega à sua casa, ele janta e começa a cuidar de suas plantas, quando de repente recebe a visita de seu irmão Frank Dalton, a quem não vê há meses porque ele se alistou no exército. Frank comenta sobre a falta de festa de aniversário, ao que Edward responde que já fez 35 anos 10 vezes, mas Frank não se importa. Ele acha que devem comemorar e para isso trouxe uma garrafa cara de sangue 100% humano puro. Ele serve 2 copos enquanto provoca seu irmão por beber sangue de porco, mas Edward recusa a oferta. Isso enfurece Frank, que inicia uma antiga discussão deles. Edward não toca em sangue humano, mas ainda trabalha para uma empresa que cultiva pessoas, o que ele vê como um mal necessário para encontrar o substituto. No entanto, ele também despreza Frank por caçar humanos para o exército. Edward de repente pega a garrafa de sangue e começa a despejá-la na pia, mas Frank atira dele e a quebra contra a parede antes de tentar sair da casa. Ele não consegue, no entanto, porque um decadente bloqueia seu caminho. A criatura entra na cozinha e começa a lamber o sangue das paredes. Depois avança para o copo na mesa. Frank pega uma faca do suporte, o que assusta o decadente e o faz empurrá-lo contra a parede. Ele cai sobre uma mesa de vidro e perde a consciência por alguns segundos. O decadente então avança em direção a Edward, que o mantém afastado com um banco enquanto chama pelo nome de seu irmão. Frank acorda e recupera a faca. Juntos, os irmãos tentam atacar o decadente, mas ele salta para longe e se pendura no teto. Isso permite que Frank o golpeie algumas vezes antes de decapitá-lo. Momentos depois, a polícia chega para assumir o caso, comentando sobre o fato de que os decadentes estão agora nos subúrbios. Uma das policiais encontra um anel na criatura, o que faz Edward perceber que era a jardineira local. Ela também encontra feridas auto-infligidas no corpo. Descobrem que se alimentar de si mesmos acelera a mutação. Na manhã seguinte, Edward é acordado por um alerta de segurança. Ele vai verificar e, ao acender as luzes, encontra Audrey apontando uma besta para ele. Ela diz que eles têm procurado por vampiros em quem possam confiar e que precisam de sua ajuda para encontrar outra maneira além do substituto. Ela também lhe entrega uma folha de papel com um mapa. Edward é subitamente distraído por um barulho e se vira, permitindo que Audrey saia silenciosamente. Ao verificar o barulho, descobre ser Frank, que pergunta a Edward sobre a mulher. Edward responde que não é nada. Mais tarde, o noticiário mostra que investidores estão retirando seus suprimentos humanos da Bromley. Edward vai trabalhar e se encontra com seu chefe para pedir uma garantia de que o substituto substituirá a necessidade de suprimento humano. Bromley responde que a maioria da população ficará feliz com isso, mas um pequeno setor sempre exigirá o produto real. Edward o lembra que isso incluiria a filha de Bromley antes de voltar ao seu laboratório para encarar o mapa. Quando a manhã chega, Edward não volta para casa. Ele ativa a proteção contra a luz no carro e segue o mapa para o campo, onde Audrey já o espera e diz para se aproximar de uma grande árvore. Ele estaciona à sombra daquela árvore e, depois de colocar um chapéu e óculos de sol, sai do carro. Sempre tomando cuidado para não pisar na luz, ele se aproxima de um homem mais velho, Lionel Elvis Cormack. Este homem costumava ser um vampiro, mas agora é humano. Edward quer saber como, mas eles são interrompidos por Audrey se aproximando, mantida sob a mira de uma arma por Frank. Edward quer impedi-lo, mas Frank não escuta e o reforço do exército já está chegando. Audrey empurra Frank para a luz do sol e se junta aos homens. Eles pegam o carro de Edward porque os soldados já abriram fogo e destruíram o veículo de Lionel. Eles são perseguidos e alvejados enquanto fogem, o que cria buracos na proteção escura do carro. No início, Audrey consegue cobrir os buracos com as mãos, mas eles se tornam numerosos demais e a câmera também é atingida. Então Edward não consegue ver à frente. Lionel assume o volante para que possa ver a estrada através de um buraco, enquanto Edward se esconde da luz. Ao chegarem a uma ponte precária, Lionel dirige o mais rápido possível para atravessá-la em segurança, mas o caminhão militar é muito pesado e a estrutura cede sob seu peso, fazendo com que o veículo exploda violentamente. O restante do reforço fica para trás, sem como prosseguir. Após o anoitecer, eles estacionam perto de um rio e Lionel conta sua história
a Edward. Ele costumava trabalhar em modificações de carros para a luz do dia e teve uma das primeiras oficinas na cidade que as faziam. Dirigir durante o dia é incrível porque não há outras pessoas por perto, mas também pode ser perigoso para o motorista. Foi isso que aconteceu com ele, não se sentia bem porque não havia se alimentado, então acidentalmente bateu o carro contra a cerca do rio. A colisão o ejetou do veículo e ele pegou fogo antes de cair na água. Quando saiu do rio, era humano novamente. Lionel e Audrey querem que Edward recrie essas condições de forma segura. De volta à empresa, Bromley está olhando algumas fotos de sua filha quando Frank chega para vê-lo. Bromley o parabeniza por ter relatado o que aconteceu e diz que se Edward retornar imediatamente, nenhuma acusação formal será feita. Frank aceita fazer qualquer coisa que Bromley lhe peça. Enquanto isso, Edward e os humanos estão de volta ao carro dele, dirigindo para seu esconderijo. Edward não consegue parar de olhar para o pescoço de Audrey. Quando ela percebe isso e suas orelhas pontudas, ela corta a mão e despeja um pouco de sangue em um copo para ele beber. Ele recusa no início, mas Audrey precisa saber que os outros humanos estarão seguros perto dele, então ele aceita o copo e bebe. Algumas horas depois, eles chegam a um antigo vinhedo onde Edward conhece outros humanos, incluindo Jarvis, que lidera um grupo de resgate para encontrar mais sobreviventes. Depois de entrar na casa, ele também conhece o senador Wes Turner, um político vampiro a favor da proteção dos direitos humanos e da busca por uma cura. Ao mesmo tempo, Bromley está observando como uma de suas máquinas perdeu todos os seus humanos. Em um quiosque de café na estação de metrô, onde um homem reclama que seu café não tem sangue suficiente, a funcionária diz que 5% é o máximo permitido, mas o homem não aceita um não como resposta. Ele rouba uma bolsa de sangue e, ao rompê-la, espirra em todos ao redor, levando-os a um frenesi. As pessoas se revoltam e atacam o quiosque para roubar mais sangue, fazendo com que a polícia chegue para eletrocutá-las até a submissão. Na manhã seguinte, no vinhedo, Edward tira um pouco de sangue de Lionel para fazer alguns testes enquanto lhe faz perguntas sobre como se sentiu no dia em que se tornou humano. Edward pensa que talvez a única maneira de tratar o sangue seja dentro do corpo, controlando a queimadura da luz do dia. Algumas horas depois, quando ele sai do laboratório para uma pausa, a maioria dos humanos se afasta dele. Audrey se aproxima e diz que eles podem temê-lo, mas ainda acham que ele pode ajudar. Edward confessa que não queria se transformar, mas Frank o traiu e o transformou mesmo assim. É então que Edward percebe os tanques de fermentação e depois que Audrey confirma que são herméticos, eles vão examiná-los por dentro. Os tanques possuem extratores de ar que permitiriam apagar o fogo. Edward decide usá-los para o experimento. Então eles começam a trabalhar nas modificações necessárias. Mais tarde, no meio da noite, vemos o grupo de Jarvis na estrada levando um comboio de humanos resgatados para o vinhedo, incluindo Allison, a filha de Bromley. Quando um tiro fura um pneu, eles são forçados a parar. Eles saem com suas armas prontas, mas o exército os cerca e, após uma breve troca de tiros, todos os humanos são nocauteados. Allison consegue contatar o vinhedo antes de desmaiar. Quando Frank pega o walkie-talkie das mãos dela, eles o usam para rastrear a chamada e encontrar a localização do vinhedo. No local, todos os humanos estão pegando suas coisas e entrando em seus carros, prontos para seguir Turner até seu esconderijo. Mas Edward quer ficar para trás porque não haverá outra chance de recriar o experimento. Então Lionel e Audrey decidem ficar também para ajudar. Enquanto isso, na empresa de Bromley, Allison acorda no escritório de seu pai e pega uma faca quando ele chega para vê-la. Allison implora pela vida de seus amigos, mas Bromley diz que, embora esteja feliz em vê-la, não pode fazer nada por eles. Enquanto a abraça, Allison o esfaqueia, o empurra e corre para a porta, mas é nocauteada por um soldado. Ao amanhecer no vinhedo, o experimento está pronto para começar. Audrey monitorará as telas enquanto Lionel ficará no tanque com Edward, que está com um monitor cardíaco conectado ao peito e coberto por um lençol molhado. O processo é simples, eles abrem um buraco no tanque para deixar a luz do sol queimar Edward. Depois usam o extrator de ar para apagar o fogo. As duas primeiras tentativas falham, mas na terceira eles deixam Edward queimar por mais tempo. E desta vez funciona. Edward consegue se tornar humano novamente. A felicidade deles é interrompida pela
pela chegada do exército para invadir o local, mas eles evitam ser pegos se escondendo em um barril de vinho. Na empresa, Frank visita Bromley, que está sendo tratado por seu ferimento. Bromley pede a Frank para fazer algo por ele e ele sai da sala para ver Allison em sua cela. Ela ainda não quer ser transformada, mas Frank segue em frente e a morde de qualquer maneira. De volta ao vinhedo, o trio sai de seu esconderijo após garantir que está seguro. Edward sai e fica maravilhado com a luz do sol tocando sua pele sem queimar, enquanto Lionel recupera um carro antigo dele. Enquanto isso, na empresa, Bromley vê como todas as suas máquinas estão vazias antes de verificar sua filha, que não está bebendo suas rações de sangue. Bromley entra na cela e descobre que ela está se mordendo, o que a fará sofrer uma mutação. Ela ataca o pai e o culpa por tudo antes de ser levada. Após os militares imporem a lei marcial para lutar livremente com os decadentes nas ruas, Edward, Audrey e Lionel chegam à cabana de Turner, apenas para encontrar todos os humanos mortos. Audrey está começando a perder a esperança, mas Edward diz que conhece alguém que pode ajudar. Após Christopher alcançar um avanço no laboratório, os militares estão arrastando os decadentes para a luz do sol para execução. Allison está entre eles e vê-la morrer faz Frank reconsiderar sua posição. Mais tarde, Christopher retorna para sua casa, onde encontra o trio esperando por ele. Edward diz que tem a cura, que é melhor que um substituto, e pede sua ajuda. A conversa deles é interrompida pelo toque do telefone. Então Christopher sai da sala para atender a ligação. Como ele demora a voltar, eles ficam desconfiados. Audrey vai atrás dele enquanto Edward e Lionel verificam seu casaco. Acontece que Christopher deixou seu celular aberto em uma chamada o tempo todo e agora todos na empresa sabem onde eles estão. O exército chega de repente e Audrey é nocauteada e capturada. Mas Lionel e Edward conseguem escapar usando os túneis do subsolo. Eles decidem se esconder em uma velha garagem abandonada, onde são atacados por um decadente. Frank chega e atira na criatura antes de notar que seu irmão se tornou humano, fazendo-o confessar que só o transformou porque não queria vê-lo morrer. Ele admite que cometeu um erro e agora quer ajudar. Mas quando Lionel se aproxima, sua sede o domina e ele pula sobre o humano para mordê-lo. Edward o agarra e o afasta, pronto para atirar, mas para ao notar algo. Momentos depois, Edward entra voluntariamente no prédio da empresa, acionando os alarmes com sua condição humana. A segurança o captura e o leva ao escritório de Bromley, que atualmente tem Audrey sangrando em uma cadeira e está bebendo seu sangue. Edward diz que se arrepende de tudo e quer ser um vampiro novamente, irritando Audrey com sua traição. Bromley mostra que eles finalmente encontraram um substituto. Então ele não precisa mais de Edward e o chama de covarde. Edward diz que Bromley também é um covarde por não ter conseguido transformar sua própria filha. Furioso, Bromley morde Edward, mas ele não se importa. Na verdade, este era o seu plano o tempo todo. Bromley começa a se transformar em humano. Enquanto Edward se lembra de como Frank também se transformou, ele explica que beber sangue de vampiro tratado é a cura. Bromley aperta um alarme para chamar a segurança e vários caminhões do exército chegam. Quando os soldados se aproximam do elevador, as portas se abrem para revelar Bromley amarrado em uma cadeira, fazendo com que os vampiros entrem em frenesi e se alimentem dele. Enquanto isso, Audrey e Edward, agora armados, descem e estão prestes a sair quando mais soldados bloqueiam o caminho. As portas de vidro se estilhaçam quando Frank dirige o carro de Lionel para dentro, atingindo os soldados para salvar seu irmão. Mas o reforço chega imediatamente e eles são cercados. Frank diz a Edward para ir antes de se sacrificar, permitindo que todos os soldados pulem sobre ele e o devorem. Edward não tem tempo para lamentar sua morte, pois um segurança capturou Audrey e ele precisa salvá-la. Ele o segue até a sala de segurança, onde após alguma luta, Edward consegue matar 2 guardas vampiros e ajuda Audrey a matar o terceiro. Então eles observam nas câmeras de segurança como os soldados que se alimentaram de Frank se tornaram humanos e os outros soldados vampiros agora os estão atacando também. Ocorre um massacre e quando Edward e Audrey voltam ao saguão, apenas um punhado de soldados humanos restam. Christopher aparece e atira em alguns soldados, alegando que não pode haver cura. Ele está prestes a atirar neles também quando uma flecha atinge seu peito e o mata.
mata veio de Lionel, que chegou para ajudar. Audrey o abraça enquanto Edward observa o corpo de seu irmão e a luz do sol nascente entra lentamente no local. O trio parte no carro de Lionel, enquanto Edward diz que agora eles têm a cura e podem transformar todos de volta, então não é tarde demais. Terminando assim, Daybreakers, filme de ficção científica e terror de 2009. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.